Olá, nossos amigos do Facebook, todos que estão conectados aí na página da tua Rádio Alvorada. Nós estamos estreando a primeira edição aqui do Na Torcida Face Live com convidados para falar de esporte. Bruno Roso, boa noite. E para os nossos amigos ouvintes também, né? E nossos telespectadores. Com certeza. Muito boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora pelo Facebook. Nossa mesa aqui está fortalecida. Nosso time já está escalado. O Mauro vai nos ajudar também agora na operação. Vai ser o nosso âncora aqui do programa que tem essa missão. Agora nessa hora a gente vai debater muitos esportes, dupla Grenal, esportes regionais, e para isso a gente escalou esse time especial. À minha frente tem o Clair Graski, diretor esportivo da equipe marauense do Safurfa, que nos representa no Sub-17, primeira divisão. Clair, muito boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todo o pessoal aqui da mesa e boa noite a quem está acompanhando nós pela live. Perfeito, e agora a gente apresenta o Alessandro Tibola também, ele já auxilia aqui no município para a gente ter essa Amaral que respira esporte, né, Alessandro? Qual é o lema da prefeitura também? Exato. Alessandro que está por aqui, vamos debater muito hoje, né, Alessandro? Muito boa noite para você, muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Bruno, ao Mauro, ao pessoal aqui da mesa, quem está nos acompanhando. É uma honra, Mauro e Bruno, a gente receber o convite nesse primeiro programa de vocês, né, para a gente falar um pouquinho de esporte, afinal, Amaral respira esporte. A gente está representando aqui a Prefeitura Municipal, o prefeito Yura Curto, secretário Josias, para poder debater um pouco de uma coisa tão legal que é o esporte no nosso município e na nossa região. E o nosso integrante especial, enviado dos treinos da MF, aquele cara que sabe tudo, tem carteirinha para estar nos treinos da MF, entrada garantida. E o Mar Federizi, o Chechinho, nosso repórter esportivo. Muito boa noite, Chechinho. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mauro. Boa noite, Clair. Alessandro. A carteirinha, mas às vezes pega o vermelho também, né? Pois é, mas é uma satisfação estar aqui, principalmente, como disse o Alessandro, nesse primeiro programa que está sendo realizado. A gente fazer parte é sempre uma memória boa para a gente guardar, porque eu tenho certeza absoluta que é um diferencial esse programa, e que eu tenho certeza que vai ser um programa que vai ter muito sucesso e que vai, inclusive, chamar a atenção e atrair muitas outras emissoras a fazer esse trabalho. Parabéns à equipe da Alvorada que realizou esse trabalho e que está começando por aqui. A gente somente agradecer a estrutura que foi montada aqui, Mauro, e agora a gente vai passar essa hora aqui, é um horário que não é tão habitual, na região a gente não tem programação mais, devido à Voz do Brasil, enfim, agora a gente vai debater, fazer o estendido do programa Na Torcida. Bom, deixa eu só reforçar o seguinte, primeiro eu quero pedir para você, Bruno, e pro Alessandro baixar um pouquinho o microfone e não falar tão perto, tá bom? Certo, então é o seguinte, ó, a nossa live já tá aí na página da tua Rádio Alvorada. E o pessoal que está assistindo a gente aí, o pessoal que tá curtindo, vai poder faturar prêmios, pessoal. Tá? Prêmios não. Prêmios porque pode comer à vontade, né? Mas é um rodízio de pizza lá do nosso grande parceiro AD Pizzas. Muito simples, o pessoal que está acompanhando aqui vai comentar a live com o seu nome ou com o nome de quem quer presentear. Então, se eu quiser dar um presente para o Chechinho, eu vou comentar com o nome dele, que o sorteio a gente vai fazer só com o que está no comentário. Então, se você quer concorrer, coloca o seu nome, vai lá e coloca Mauro Matesco lá no comentário, e aí você vai concorrer. Curte e compartilha a live, e no final do programa a gente vai fazer esse sorteio para quem participa. E vai funcionar da seguinte forma: a conversa aqui não é pergunta e resposta, é um bate-papo, a gente vai tocando o assunto aqui, e o pessoal que quiser participar, eu vou estar aqui com a nossa live aberta, que pode comentar, pode fazer pergunta para os convidados, Clair, o Tibola, o Chechinho, que acompanha de perto a MF junto com o Bruno, né? Então vai funcionar assim, combinado? Combinado. Tá certo. Vamos lá então, vamos já aproveitar que tem o Clair aqui e debater sobre o Safurfa, né? Clair, um orgulho enorme, mais uma vez vocês estão disputando o campeonato estadual juvenil, agora não mais o B, o A. Queria que falasse um pouco de como está a campanha do Safurfa. Está sendo bem digna, né? A equipe vem evoluindo muito nos últimos anos, competições, quem sabe esse ano consiga ir mais longe ainda nesse campeonato grande que temos pela frente. Isso, Bruno, a gente já vem de uma crescente aqui na nossa categorias de base, que a gente sempre fala, comentando com quem já trabalhou no futebol, que tudo começa lá nas categorias de base. Então esse elenco nosso do 17 esse ano, participando do Gauchão, são 40 equipes formadas em 8 grupos de 5, então a federação resolveu esse ano juntar todas as equipes. Ano passado foi feito 2 módulos, o módulo A e o módulo B.
A gente participou do módulo B, chegando em 4º lugar na competição. Para a gente aqui, com a estrutura pequena que a gente tem, foi até, vamos dizer assim, demos um passo maior do que a gente pensava. Esse ano a gente já continuou na mesma sequência do ano passado, não tivemos férias, nós continuamos no treinamento, no físico, no tático. Fomos a Maravilha disputar a Copa Maravilha, também tivemos uma ótima campanha lá também, terminando em 4º lugar. Quem sabe a gente tira essa síndrome do 4º lugar esse ano, quem sabe vamos almejar uma coisa maior, vendo o começo do nosso também, vamos dizer assim, um começo bom. Os meninos estão jogando numa crescente boa. Eu acho que isso vem do entrosamento deles, já está jogando junto há 2, 3 anos, que a maioria dos meninos estão jogando desde o Sub-15, do Gauchão Sub-15. Então, acho que isso aí fortalece cada vez mais o grupo e, que nem diz, vão se conhecendo, vão jogando melhor. A gente foi a Erechim jogar a primeira partida com o Ipiranga. A gente tinha jogado com eles lá em Maravilha. Tínhamos ganhado deles 2-0 lá. Só que assim, é um clube com estrutura, já tem time no profissional. Praticamente o elenco deles mudou 90% de lado de Maravilha. Então a gente vê que a nossa base aqui é praticamente 80% de meninos de Marau. Agora a gente está contando com 5, 6 atletas, acho que um pouquinho mais, em torno de 8 atletas que vêm de fora, Passo Fundo, Pontão. Então deu uma incrementada um pouquinho melhor no time. Posições que a gente estava com uma deficiência de ter a gente diz assim, no mínimo 2 jogadores em cada posição. Se entra um, sai outro, mantém o mesmo ritmo. Graças a Deus, agora, para esse mês de campeonato, a gente está notando isso, que tanto o time titular como quem está entrando no decorrer das partidas está se portando muito bem dentro do campo. Lá com o Ipiranga empatamos 0-0. Questão de estreia, nervosismo, aquela tensão de jogo, não deu para fluir aquele futebol. Já agora, domingo passado em casa, contra o São Luís, que é um time que vem de uma estrutura também, de ter time no profissional, a gente até ficou surpreso, eles vieram com uma delegação com treinador, preparador de goleiro, preparador físico, médico. A gente viaja, que nem te disse, com o treinador, eu faço papel de diretor, de massagista, o Elton ajuda também, então geralmente é pessoas do clube ali dentro, dando a estrutura para o professor. E tivemos uma vitória de 3-1, que até empolgou um pouquinho nós nessa sequência do campeonato. E o mais bacana é destacar que nessa superação toda vocês vêm conseguindo fazer um excelente trabalho, e até a gente comentava antes ali no rádio que revelou, o Safurfa teve participação também na revelação de um outro grande jogador aqui da nossa região, que é o João Vitor Quadros, que recentemente, acho que essa semana ainda, né, subiu com a equipe do Ipiranga para disputar o Campeonato Gaúcho Primeira Divisão. Tanto orgulho é já colher esses frutos. A gente conversava um tempo atrás que tem muita gente já interessada em alguns jogadores que vêm se destacando dessa categoria, né? Isso, a gente tem uns meninos aí que vêm se destacando, até com uma idade mais baixa, que tem meninos que estão com idade sub-15 jogando no 17. A gente vê que tem um potencial assim mais elevado, que pode chegar a algum clube profissional dentro de pouco tempo. É que a gente sempre passa para eles. O nosso maior orgulho lá dentro do Safurfa é ver um dia algum deles jogando num time de Série A, num time aqui do Sul ou de qualquer parte do país, vivendo do futebol. Então acho que a gente está batalhando para isso. Quem sabe no decorrer desse campeonato que a gente fala, o Gauchão esse ano, o Sub-17, é uma vitrine. Então acho que mais do que nunca eles fazendo um bom campeonato dentro desse Gauchão, eles vão estar abrindo portas para clubes tipo o Grêmio, o Inter, algum time até de fora que já estão observando esse pessoal durante a competição, né? E também a gente tem novidades, né, Alessandro Tibola? Pelo menos por parte da prefeitura, temos agora disponível para o próprio Safurfa e também para quem quiser utilizar o campo um pouco mais de tempo. Antes a gente teria já o início das obras, parece que postergou um pouco mais. Exatamente, né? Então o Safurfa vem usando, né, do campo, né, Clair? Isso é bom, afinal joga em casa, né? Então tem esse fator local que é importante, a torcida pode vir, né, Xaxinho? Então a gente fica feliz de ver o Safurfa, a gente acompanha de perto, né, Clair? Então todo o movimento, Mauro, dessa equipe chama atenção, é um orgulho para Marau, é um trabalho que vem de base, então eu sempre friso, o Yura nos cobra muito, que tudo que vem das crianças é muito bem-vinda.
Então, Clair, fica aqui o nosso reconhecimento mesmo, que vocês vêm fazendo um belo trabalho, não só nesse time, é bom frisar, né, Clair? Não só nesse time que disputa o Campeonato Gaúcho, e sim os menores, né? Então vem um trabalho já... Isso que eu ia comentar até, Alessandro, a bacana. questão do que nós ali é um projeto social. Isso, exatamente. Se existe um projeto social dentro de Marau, esse projeto social chama-se Safurfa. Porque a gente está com em torno de 180, até um pouquinho mais, na última contagem, lá em 180, 190 crianças, que não tem custo nenhum, Alessandro, para estar lá treinando. Graças ao apoio da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, do Josias, o apoio de vocês ali, Alessandro. A gente tendo aquela estrutura, temos a sede que precisa de muitas melhorias, até a comunidade, quem sabe, futuramente, vendo esse projeto crescer, quem sabe dar um incentivo um pouco a mais, né, para a gente melhorar essa estrutura da nossa sede também. E quem sabe a gente procura também, a gente vem falando com o Bruno a questão de patrocínio. Temos um projeto muito bom aprovado junto à Secretaria de Esportes sobre o imposto de renda, que a gente poderia captar R$457 mil para nós lá. Que nem a gente fazia chover lá com esse dia. Só que até agora não conseguimos nenhuma empresa, que seria no lucro real. Em vez de mandar para o governo, mandaria para nós o Safurfa, para nós investir nas crianças, na sede, em tudo isso aí. Mas graças ao apoio da Prefeitura, a gente vem levando agora, estreamos no regional também com as categorias menores, sub-11, sub-13, sub-15, contra o Passo Fundo. O Passo Fundo, com a estrutura que tem, não tem sub-11. Então fizemos só um amistoso. O sub-13 ganhou de 4-0 e o sub-15 ganhou de 2-1. Então a gente vê que o crescimento vem vindo lá de baixo. E a própria Copa Base de Marau, né? Que categorias de base, né? Foi um sucesso, né? Já tivemos essa reunião que já vem a próxima, então... Já está formalizado e acertado, que a próxima já, para o começo do ano que vem, reunindo mais times, vai ser a segunda Copa Marau de categorias de base. Isso. Visando então, aquele sucesso que foi a primeira, né, Alessandro? Não, exatamente, foi show de bola e são esses projetos que fazem a gente trabalhar ainda mais e ter orgulho dessa meninada aí que vem jogando esses campeonatos e propriamente, Bruno, esse pessoal que vem treinando os menores, né? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, porque o futebol de campo em Marau ele foi predominado pelo Grêmio Esportivo Marau e pelo Guarani. Sim. O Grêmio Esportivo Marau, inclusive, eu joguei por 6 anos no Grêmio e naquela época eu lembro que o Safurfa se considerava um time de bairro. Era como no tempo, naquele tempo se dizia no vilão, né? Isso. E por incrível que pareça, a força do bairro, a força das pessoas do bairro, fizeram com que esse time se tornasse, hoje, um exemplo para ser seguido. E, então eu gostaria de saber, assim, de onde vocês tiraram tanta força, tanta garra, determinação, porque o Guarani acabou, o Grêmio acabou, outros times que se formaram acabaram, e o Safurfa continua de pé e dando um exemplo muito bonito, não somente para Marau, mas para fora da nossa cidade. Eu vou te dizer, Xaxim, graças ao Safurfa, eu acho que até hoje, foi fundado em 77, eu acho muito se deve às diretorias que passaram, mas principalmente ao nosso presidente Narciso Ramalho, que assim, eu vejo, eu espelho até nele, ele não mede esforços para manter o clube. O Alessandro aqui é testemunha viva disso. Todo dia a gente acompanha. Ele poderia, vamos dizer assim, como é um trabalho voluntário, ninguém ganha nada para estar lá, que nem nós que também fizemos parte da diretoria aí, somos o pai de atletas, eu tenho um filho que joga, o Elton tem um filho que joga, o Ivan tem um filho que joga, a Iris tem um filho que joga, que são membros da diretoria, mais outros que são da diretoria, mas o Narciso, o nosso presidente, ele se impõe em tudo, a gente se espelha muito nele porque assim, ele não mede esforços. Agora a gente estava numa batalha para escrever jogadores para o Gauchão, que tem que ir para o BID da CBF, então é um monte de burocracia, o Alessandro também é prova disso, que ele está direto lá no ginásio esportes, fazendo documentação dos meninos, e ele assim, ele está todo dia correndo atrás do Safurfa. Então eu tiro o chapéu pro nosso presidente Narciso, que graças a ele, que nem você disse, é um time que não morreu ainda, graças a pessoas como o Narciso que está tomando frente do Safurfa.
Bom, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Facebook, né? O papo tá bom. E agradecer também a chegada aqui do Zaparoli, Cris Zaparoli, que é goleiro da MF. Seja bem-vindo, Cris. Boa noite. Um pouquinho atrasado, hein, mas quem diz aqui antes tarde do que mais tarde, né? É um prazer estar aqui ouvindo, né, essas histórias aí. Pegando um gancho, né, com o Clair aí, a gente sabe, a pergunta do Chechinho, fazer esporte é muito difícil, né? É complicado. O país, ele, por mais que seja o país do futebol, é muito complicado fazer esporte. Um dos motivos que dá muito certo na minha visão é que existe cara teimoso que é apaixonado, assim, que esses caras, pra mim, na minha visão, teria que durar eternamente sempre. E a gente utiliza de um bordão até do Chechinho. Todo bom time, né, Chechinho? Começa por um grande goleiro. E agora a nossa equipe tá fechada aqui, Fechada né? agora, sem né? dúvida. Até porque nós estávamos sem goleiro, estava preocupado. É, sobra um, né, Bruno? Pra vocês, pode né? chegar aqui atrasado no debate, mas tenho certeza que nos treinos tá sempre o primeiro. Sempre o Eu, primeiro. eu jogo na mesma posição que o Cris também, sempre Ah, fui é goleiro, verdade, é coisa. goleiro. Mas assim, não na grandeza do Cris, que também é um espelho para nós. A gente vê, Cris, até por você estar aqui, mas a gente vê que os meninos lá embaixo, muitos meninos se espelham em você, na questão da tua função de goleiro. Então, assim, a gente vê que as crianças têm que ter esse espelho que vem de fora, a referência. E você aqui, depois que veio para Amaral, é um espelho para muita gurizada aí na questão da parte de goleiro. Que era uma carência que a gente tinha até dentro do clube, a questão de goleiro, que era difícil. Todo mundo quer jogar, mas no gol é pouca gente que quer ir, né? Então, a gente fica feliz de ter você aqui na comunidade de Amaral. Feliz fico eu, né? Eu sempre brinco, né, que muitas vezes até eu passei por muita coisa na minha vida já, mas é estranho até às vezes eu chego no treino ali, as crianças estão ali, né, para treinar, eles ficam ali andando para frente, para trás, até eu chamar eles para cumprimentar, aí sim, para eles ficarem liberados para eles treinar. Então, para mim sim, tipo, não para eles, mas mais para mim do que para eles, é uma satisfação muito grande mesmo, assim, de saber que alguém reconhece o nosso trabalho, né, que, como eu sempre digo, o dinheiro a gente ganha, a gente gasta, mas esses reconhecimentos, essas coisas que acontecem, isso aí fica gravado na nossa memória pro resto da vida. Mauro, o pessoal que está acompanhando, eu também sou testemunha disso. Eu vi o Cris Zaparoli atuando ainda quando era pequenininho. E digo mais, que a atuação que ele fazia era quando pioneira. Quando ele era pequenininho ou quando você era quando pequenininho? Eu era pequenininho. Bom, continuo pequenininho, né? Mas era mais pequenininho ainda, quem sabe. Ainda em Concórdia, quando tinha o futsal, eu já falei pro Cris inúmeras vezes, tem uma camisa, eu pedi pra ele autografar ainda, porque ia com meu pai, família toda de goleiro também. Então, claro, ver um goleiro que jogava tão bem assim com os pés de uma liga nacional, ele se tornava um dos destaques. Então é uma satisfação enorme também saber que ele está no 3º ano de projeto aqui na cidade de Amaral, sendo um dos mais fortes. Quarto ano eu queria agora, saber né? se vocês vão perguntar, vão botar ele na prensa ou vão ficar só puxando o saco? A gente vai, Não, a gente eu vai ia revelar agora. Eu já ia revelar uma delas. Deixa eu só fazer segura um pouquinho, tu vai revelar o quê? Eu vou revelar uma delas. Vai revelar? Então Claro, segura. Ó que o homem já ficou vermelho aqui, viu? Deixa aumentar. Tu falou que vai revelar, já aumentou 3 pessoas na live, então segura aí. Deixa eu mandar alguns abraços aqui, ó. Para Mariângela, deu boa noite aqui, a Ivânia também, a Elizabeth, André, o Lancaster, o Elton Almeida, o Jonas Jardel, disse boa noite para todo mundo, Marília Cerqueira, Patrícia Cal, boa noite, sucesso, Daniel, abraço Daniel, quem mais aqui que está assistindo, a Marília, já falei, né? Ela disse que quer presentear alguém aqui com a pizza, maravilha, só comentar com o nome para concorrer à pizza, João Arthur, Janete, Osimere, Jonas, quem mais? A Camila, nossa colega, quer concorrer à pizza. Camila, não pode, né? Adelar, a gente vai... Vamos fazer uma boa ação. Vamos levar a Camila para comer um rodízio de pizza. Vamos levar. Mas eu tenho que lembrar, o Márcio sempre lembra. Essa história eu já ia falar. Tá, mas só um pouquinho. Segura. Mas essa história é por causa minha. É aquele tipo de cutucada assim que o cara dá para ver se ouviu mais. Você vai pagar essas pizzas ou não vai? Vou encerrar aqui, ó. Charlene, Solange, o Vini Noel também tá aqui assistindo a gente aqui. Secretário Josias, a Sueli, a Elisiane, o Ismael, tem muita gente, é só escrever aí e a gente vai comentando. O João Carlos escreveu, Clair, é isso aí, vamos em frente, divulgar esse projeto, também fiz parte como atleta, hoje sou professor. João Carlos,
Conhece o João Carlos Clay? Nosso amigo Calinho, que está fazendo também agora, medindo esforços lá embaixo com a gurizada, ele, a Narciele, o professor Luiz Evandro. A gente já está com o núcleo na Metasa também, então está crescendo muito a questão da criançada na questão do futebol de campo. Que maravilha. Tá liberado, Xaxim. Eu primeiro quero fazer uma pergunta para não esquecer, para o Clair, porque a gente sabe que o futebol de campo é muito dispendioso financeiramente. E um projeto da grandeza que vocês têm no Safurfa também depende de muita ajuda, muito auxílio, muita verba financeira. Além desta verba que a prefeitura tem colaborado com o Safurfa e que tem colaborado em tudo no esporte aqui em Marau, aliás, esse é um orgulho que nós temos no Marau, o que a prefeitura colabora com o esporte em Marau. E eu conversava esses dias com o prefeito Yuri, ele me disse para mim assim, enquanto eu puder levar o jovem para o esporte, ele sai da rua. Perfeito, não tem outra colocação. É uma cabeça perfeita, né? Não tem. É uma visão muito grande do que precisa para o nosso Brasil hoje. Mas eu gostaria de saber assim, até porque eu não tenho muita ligação com o Safurfa, não por não querer, porque o meu tempo de trabalho, vocês sabem, eu viajo, então não tenho esse tempo disponível. Mas assim, hoje, vocês têm empresas marauenses ou empresas de fora que ajudam, que colaboram, que patrocinam a equipe? Nós temos, Xaxinho, nosso coração é a prefeitura. Tipo, sem a quantia, a verba que eles passam para nós seria impossível. A gente tem umas empresas, até podia salientar, passar o nome delas aqui, que estão colaborando com nós, que são verbas mensais, mas para nós ajuda muito, não é uma quantia, vamos dizer assim, porque o nosso patrocínio é assim, Xaxim. Tu puder ajudar com 50, é bem-vindo. Tu puder ajudar com 1.000 por mês, é bem-vindo do mesmo jeito. Então a gente tem a Plast Marau, a Inovar, a Protege Nutrição Animal, Texas Restaurante, Fortes Guincho, o Posto Marau Norte e Marau Sul, que são parceiros nossos na ajuda mensal, com umas quantias que eles ajudam nós mensalmente. E mais com uma maioria que também nós temos aquele projeto sócio-torcedor, que assim é um carnê que a gente está divulgando com uma ajuda mínima de R$20. A pessoa ajuda com quanto quer. Vamos supor, eu, Clair, posso ajudar com 100, eu ajudo com 100 mensal, mas o Xaxinho, posso ajudar com 20. Para nós é bem-vindo. Então, nós membros da diretoria, a gente tem esses carnês que a gente está repassando pela cidade, coletando junto com pessoas que estão ajudando nós. E convidamos a comunidade de Marau que queira nos ajudar também, que nem tu falou, fazer futebol não é fácil. Porque nem a gente sai para uma viagem, a gente sai para fora com 30 meninos na Sub-17, tem custo, alimentação, o transporte, a prefeitura nos cede, tem vários... O nosso custo maior ainda, por incrível que pareça, é o jogo em casa com arbitragem. Nós temos um custo de R$2.000 entre arbitragem e segurança, em torno de R$2.000 por jogo. Então a federação ajuda nós com o quê? Com uma caixa de bola. A gente paga o alvará na federação para jogar o gauchão, tudo, mas a única contraproposta da federação para nós é uma caixa de bola. Então é complicado. Fazer futebol hoje em dia é muito complicado. Mas graças a Deus, acho que o trabalho nosso está sendo visto pela sociedade, pelo povo marauense. Tem pessoas procurando. Até esse dia atrás, nós conversando com o Narciso, nesses 40 e poucos anos de Safurfa, teve um empresário, o dono da Protege ali, que chegou e nos procurou. Ele faz corridas e caminhada lá no parque e ele viu nossos treinos. E eu chegando lá no treino, ele me disse: moço, você faz parte do projeto? Sim, eu sou um dos diretores. Aí sentei com ele lá e comecei a conversar com ele, como é que funcionava o projeto, que ele viu que tinha meninas também no futebol. A gente tem um número de meninas já participando que no regional pode jogar junto com os meninos. Então é uma grande coisa que também não está tirando só os meninos da rua. Tem meninos que estão vindo treinar. Tem o futebol, conhece a Ariadna Rissardo, que aqui do Coisa já está jogando no Criciúma, em Santa Catarina. Fez um teste lá, passou, já está morando lá e jogando lá no Criciúma. Então a gente já está colhendo frutos ali dessa parceria. Então esse empresário chegou até mim e perguntou que ele queria fazer uma ajuda, não era que ele não podia ajudar também bastante, mas ele queria ajudar com uma certa quantia mensal para nós, para o nosso projeto. Então a gente vê que a gente está começando a colher os frutos desse trabalho.
E a gente sempre diz, o Bruno também é um parceiro nosso aqui, quando a gente vem na rádio, que a gente está aberto. Qualquer ajuda para nós ali no nosso projeto vai ser bem-vinda. Então, quem da cidade que quiser participar e colaborar com essa FURFA, é só conversar com qualquer membro da diretoria que a gente está indo até lá mostrar o projeto, tudo, e será uma grande ajuda para nós, Xaxim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes de mandar mais alguns abraços, tá, para o pessoal que está acompanhando aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, o pessoal do Safurfa está acompanhando. Valcir, a Eliane Kestes, o Vinícius Marini, a Lidmar, a Gessiba Albinotti, o Douglas Kurtz, baita programa, abraço Douglas. A Eliette Lazarete, a Claudineia, Isabel Bisolo, Jocely, ou é Jocely? É Jocely Zaparoli. Boa noite, meu povo. Eu não quero pizza. Então tá bom. Para explicar quem é a Jocely, né, Zaparoli? Para não ficar essa? feio para ela. A mais fanática. Mas eu já vou chegar onde é que eu quero aqui, ó. Kellen de Costa, o Vinícius Zilli. Vini, vou fazer a pergunta aqui. A Kellen de Costa, onde é que foi o Xaxinha? A pergunta é para ele também. Eduarda, Kellen, a Eliette, enfim, muita gente ele participando. Ele ficou sabendo aqui. que a pergunta era para ele e foi no banheiro. Fugiu da pergunta, viu? Vou fazer a pergunta pro Cris, então. Ele pergunta aqui, Mauro, pergunta aí, na opinião do Xaxinho, e vou passar pro Cris também, o que faltou para a MF na Copa dos Pampas? Faltou, é difícil falar que faltou, porque faltou muita coisa, na verdade, porque a gente sabe que foi muito abaixo do que a gente poderia. Não digo nem por esse último jogo aí, que esse último jogo foi um jogo bem atípico do nosso time, assim, de não conseguir competir até o final mesmo, que a gente chegou no final sem chance de competir, o que no futsal é muito raro de acontecer. Tu tá num clássico, tu levando 4-0, se torna mais o desespero, né, do que tem que vencer, nem um empate não te serve, tu tem que correr atrás. Mas eu acho que a gente faltou ainda e está faltando criar uma identidade mesmo dentro da nossa casa. O que nós tínhamos nos outros anos. Que era o que tinha antes. Nós tínhamos uma identidade muito forte dentro da nossa casa. Eu digo, no time que vem jogar contra, independente de quem fosse, pensar assim, entre esses caras aí é muito difícil de vencer aqui. Entendi. Entendeu? E a gente, se tu for ver nossas derrotas, as outras duas foram dentro de casa. Foi o fator quadra, né? Entendeu? A gente não fez valer isso. Então, e foram 6 pontos. Se a gente vence esses 2 jogos de 6 pontos, a gente está classificado lá na frente. Então, lógico, a gente precisa ajustar muita coisa internamente dentro da quadra. Muita, desde a nossa marcação, que a gente vem falhando muito no coletivo, na marcação, para poder levar esse jogo até o fim, como eu digo, de competir até o final e ter sempre chance de vencer. E Cris, ainda tem uma outra situação, né? A campanha, a equipe que a MF tinha no ano anterior e esse sucesso que o time vem tendo nos últimos anos também coloca uma carga de responsabilidade e também de expectativa, né? Mauro, Quem sabe seja um pouquinho do que acontece com o Grêmio nesse início de ano, que não tem mostrado muitas vezes que não tem aquele mostrado... Aquele futebol que já apresentou. Exato, talvez. aquele futebol que já apresentou antes. E aí, pode ser que nem seja assim um grande problema, mas já o torcedor já estava acostumado com um time vencedor, uma equipe que já estava jogando junto há um tempo, né? É diferente um pouco, né, Mauro? Quem vive e viveu, tu sabe que o Clair tá aí, tu chegar é uma coisa, mas tu se manter, ela é muito mais difícil, principalmente quando a dificuldade aumenta muito. Nós subimos de uma bronze para uma prata para ouro, onde o nível é bem elevado. Eu sempre digo, nosso time do ano passado, há 2 anos ali, a gente se conhecia de olho fechado. Eu com o Ângelo joguei acho que 6 anos junto, com o Esquerdo acho que fazem 8 que eu tô jogando junto, 8 temporadas. Com o Christian eu joguei desde os meus 15 anos, joguei uns anos junto, depois ele foi para fora. Talvez, eu sempre digo, o esporte tu não tem como provar sem fazer acontecer. Talvez com o time que a gente tivesse ano passado, talvez a gente não tivesse vencido nenhum jogo também. Tá certo. Não temos como provar isso. Essa mudança de competição, porque mudam os times, muda o ginásio, muda muita coisa de uma competição para outra? Muda que... O jeito de jogar. Principalmente, o teu erro, ele pode ser... Erros que tu cometia numa série bronze, numa série prata, se tu cometer na série ouro e quando tu abrir o olho, tu tá levando 3-0, 4-0
E foi o que aconteceu. Se tu for observar os gols que a gente vem levando, a gente dá um apagão, a gente leva 1-2, tem que correr atrás, sofremos para fazer gol, como a gente sempre diz, e levamos gol muito bobo que a gente acaba pagando sempre o preço do... Xexinha, a pergunta foi o que é que está faltando, o que faltou para a MF na Copa dos Pampas? O que tu acha? Olha, no meu ponto de vista, o que faltou para a equipe da MF é muito claro. Nós temos o primeiro quarteto que é perfeito. Joga Saparoli, Murilo, esquerda, Flavinho ou Bruno e o Bob. É um quarteto perfeito. Porém, a dificuldade é o segundo quarteto. E a diferença técnica de cada jogador, do quarteto primeiro com o quarteto segundo, é muito grande. E eu já comentei isso com o próprio diretor, eu já comentei com os jogadores, eu não quero que eles entendam isso como uma crítica, até porque não estou aqui para criticar, estou aqui para dar o meu ponto de vista. Sim. Né? E a gente comentou com eles sobre isso. Há um desequilíbrio muito grande do primeiro quarteto para o segundo quarteto. Apesar de que o segundo quarteto vem entrando e vem se mantendo. Mas se mantém dentro da quadra. Não pode ter tanta diferença. Exatamente. O que nós precisamos é ter um equilíbrio entre os dois quartetos, ou até 3 quartetos, se pudesse ter, para que haja um andamento de um futebol onde ele não perca o nível da competição. Que quando o treinador mexer no time, o time se mantenha na mesma proporção, no mesmo nível. É isso que é importante dentro do futsal. Porque o futsal hoje é muito dinâmico. Futsal é uma coisa incrível, Xexinho, porque para quem acompanha o futebol, especialmente, né, durante um jogo de futebol troca 3 vezes, né? É isso? Troca quantas vezes você quiser, pode trocar até 10 vezes. Troca né? 1000 vezes e troca todo mundo, é uma loucura, né? Justo. E é importante se manter uma equipe, esse segundo quarteto, num nível alto, mas é fácil isso? Não é fácil, né? E até porque a Liga, até o Campeonato dos Pampas, já é um... O Campeonato dos Pampas é um doce da Liga. Porque praticamente todos os times que estão jogando o campeonato, a Copa dos Pampas, vão jogar a Liga. A técnica do jogador que joga a Liga é completamente diferente da prata e da bronze. É totalmente diferente. Você errou, pecou, pagou. Tanto que vocês vão citar como exemplo esse último jogo, nós tomamos 3 gols, eles foram 3 vezes no nosso gol, 3 falhas nossas de marcação, 3 gols. Aproveitamento 100%. Então, aquilo que o Zaparoli disse, hoje, na Liga, não se pode errar. Não se pode vacilar. Porque senão tudo que tu constrói dentro do jogo, em questão de 1 minuto, você perde. Tá certo. Então, eu acredito que a diferença, o diferencial que está na equipe da MF é só esse. É conseguir equilibrar o segundo quarteto com o primeiro quarteto. A gente entrou já no ramo de negociações, enfim, do que a MF carece até nesse segundo quarteto, Xexinho. Tem números aqui ingratos até para quem trabalha na defesa, né, Zaparoli? São 55 gols tomados em 13 jogos, é o início de temporada com muitos gols tomados. Talvez se explica, principalmente na função daquele que te ajuda muito ali, que é o fixo, aquele que fica na frente. Claro que o futsal, o futebol, enfim, é feito com muitos jogadores e um conjunto, um coletivo forte é o que faz a diferença. Mas talvez o fixo seja o principal problema hoje na MF por conta das inúmeras lesões que a gente tem? Não digo que é o problema. Acho que a gente precisa, lógico, de jogadores, mas a gente precisa muito encontrar esse equilíbrio. O Ricardinho, ele faz todo jogo, ele faz um scout, um levantamento, e voltando de Passo Fundo, propriamente já depois da derrota, a gente vem observando ali, avaliando o que ele fez. Fora do comum, o que a gente atacou e o que eles nos atacaram. Então... Só que no jogo, eu acho que também ali a diferença foi muito que o goleiro deles fez muita diferença. O Ângelo, no caso. Ele fez muita diferença e eu não consegui fazer na noite a diferença. E na Liga Ouro, o goleiro vai ter que fazer muita diferença. Muita diferença. Esses números aí de 55 gols tomados em 13 jogos, no futsal, tu fica muito longe da derrota. Tu passou de levar 2 gols no futsal, tu fica muito longe da derrota. 3 gols, então nem se fala. Então... Mas esse número, Zaparoli, não condiz, porque eu acredito até que em muitos jogos que aconteceu goleada, para assim dizer, melhor dizendo goleada, o próprio Miltinho usou para fazer uma experiência.
que foi o tal de goleiro. Eu detesto esse tal de goleiro linha. A gente percebeu. Eu tenho pavor. Mas ninguém sabia, Xaxinho. Isso é uma novidade. Você e o doutor Júlio, imagina, não sabia. Jogar com o goleiro linha, na minha concepção, você tem que ter um time perfeito. É isso que eu ia falar Um time de agora. marcação perfeita e um time que Zaparoli ataca também perfeito. não gosta do goleiro limpo, porque tiram ele da quadra. O Zapa não precisa, no meu ponto de vista, não precisa goleiro linha na equipe da MF. O Zaparoli é um goleiro linha. Sim. Ele é um goleiro linha. E é isso que a gente, às vezes, que acompanha o futebol, a gente vê. Com a potência que o Zaparoli tem no chute e coisa, e o bom chute dele, eu, no meu ponto de vista, também como torcedor e como pessoa que gosta de futebol, eu acho o maior desperdício botar o goleiro limpo, porque tu perdeu a bola lá na frente, é gol certo. E na posição de goleiro, você sair e dar espaço, principalmente se o goleiro não jogar bem com o pé, concordo. Agora, um goleiro que nem o Zaparoli que joga bem com o pé, eu acho que totalmente desnecessário usar goleiro limpo. Tibola, você que é um craque de bola. Esse joga bola. Tu era meu Não, vizinho, ele né, joga Mauro? bola. Você lembra? Não, deixa eu contar uma história verdade. rapidinho. Eu era vizinho dele. Né? Nós, na época que a gente jogava futebol na rua, né? Hoje tu não consegue mais, né? Não. Tempos. Esse cara não tinha como. Você tinha que jogar 6 contra ele sozinho, porque não tinha como. E eu pergunto porque eu sei que ele é craque de bola. Além de um cara excepcional que está fazendo um trabalho fantástico, uma pessoa fantástica que eu conheço, que é meu amigo, Agradeço. né? Agora eu tô puxando teu saco, né, Tibola? Eu queria te perguntar o seguinte, goleiro linha para ti. Goleiro linha. É aquilo que o Xaxinha disse, tem que estar bem treinado. Bem treinado. Se tu tem um time que saiba jogar com o goleiro linha, se torna um algo a mais. Agora, se tu não tiver um time que não saiba jogar com o goleiro linha, tu vai tomar lá atrás. Então eu não porque tu tá aqui, enfim, eu sempre, né, por esses anos que também joguei, eu sempre digo assim, ó, tem que ter uma coisa treinada. Não adianta tu botar 4 caras que não sabem que tu tem que abrir, que tu tem algum tipo de estratégia de jogo, né, Zaparoli? Então, o goleiro linha pode te beneficiar e ao mesmo tempo te prejudicar. Então depende muito do que tu tem na equipe. Tu tem uma equipe treinada, isso é treino, viu? Vai botar 4 lá e vamos tentar fazer um gol numa abafa, não é assim. Então, eu fecho muito com o Xaxinho. Se tem alguma coisa treinada, é ótimo. Se não tem, a chance de tu tomar atrás é muito maior do que tu fazer. Até gostaria de mandar aqui o nosso presidente Maurício mandou, Franceschi, né? Mandou um abraço para todos nós aqui, tá na escuta. Bacana. Um abraço, presidente Mauro. Um abraço, E Maurício. para colaborar com o que a gente vem discutindo aqui, a gente tem um cara que disputou nível nacional. O quanto que esse trabalho... Claro, início de trabalho, eu acho que responde muito a tua pergunta, Xexinho. Talvez o goleiro da linha na MF não venha dando certo, porque é o início de trabalho. O goleiro linha exige muito tempo, né, Zaparoli? Para você aperfeiçoar, tem que ser perfeito, porque, como o Xexinho muitas vezes critica, porque um lance errado... você pode tomar o gol quase certo. Então, acho que é por isso que ainda não acertamos o pé no goleiro linha, né? É complicado falar do goleiro linha porque, se tu for ver, hoje em dia a gente treina muito para atacar, mas a gente trabalha muito mais para defender. Então tem que ser um equilíbrio muito forte, assim, um treinamento muito bem aperfeiçoado. Porque, tipo... se tu for observar nos jogos que a gente colocou, como eu falei e volto a frisar, foi sempre no desespero. Nunca foi por um gol de diferença. Que tu precisa de uma bola para empatar o jogo. Tu precisa de 2, 3, então tu tem que começar a forçar mais e arriscar mais. E aí tu acaba pagando o preço porque o outro time também trabalha muito para anular o teu ataque. Para se defender, então ele né? é muito complicado mesmo. E o ataque da MF é muito bom. Vamos citar aqui como último jogo, nós, em questão de 20 minutos, nós tivemos 8 oportunidades claríssimas de gol. Eles tiveram 2, foram lá e fizeram. Foram 100%. O que está acontecendo com o time do MF é que a bola não está colaborando, ela não está entrando, ela bate na trave, ela bate no pé de alguém, ela bate na mão do goleiro. O goleiro fez defesas lá que eu fiquei encantado com aquele menino. O futebol pune, né, Xaxinho? Quem não faz, ele assim, é bem simples. Tu não fez, a bola vem lá, parece que te castiga, ela vai lá e entra. Então, às vezes, tu cria um monte de jogadas, tu trabalha a semana inteira e a bola não entra. E jogos, às vezes, tu não cria nada, tu chuta 2 vezes no gol, faz 2 gols. Então, a bola, no meu ponto de vista, a bola pune muito. Eu só acho que nós estamos perdendo um pouquinho com a falta de um fixo bom. E o presidente está nos ouvindo, eu inclusive fui um que disse para ele, disse, presidente, te falta 3 jogadores.
um fixo, um ala direita e um pivô para fazer parte junto com o Bob. É o que está faltando, na minha opinião, é o que falta dentro da equipe. A gente sabe da dificuldade financeira da equipe, a gente sabe de muita coisa que a gente não fala porque é delicado, a gente sabe que é muito delicado as coisas do futebol. Então, mas assim, ó, presidente, o nosso fixo não é um fixo. A característica dele não é de fixo. E ele não é fixo. Ele está fazendo o papel de fixo. Murilo. Murilo rende como ala. Como ala, ele rende muito. É um jogador perfeito. É um jogador que hoje, apesar de que eu ouvi uma frase do técnico Milton, ele disse, todo jogador de futsal que queira jogar uma liga, ele tem que ser um volante, ele tem que ser fixo, completo. Ele tem que ser pivô, ele tem que ser um jogador completo saber defender e atacar. E o Murilo tá chegando próximo a isso. Eu disse, não, eu acho que o Murilo é um jogador perfeito. Eu acho que o Murilo porque ele é um fixo perfeito, é um ala perfeito, ele faz completo, né? Ele faz o pivô lá na frente, ele é perfeito. Ele tem uma pancada muito forte. Que você apelidou ele como mesmo? Murilaço. Murilaço. É impressionante como ele bate na bola, porque ele bate lá do nosso campo, ele bate do meio do nosso campo lá, é uma cacetada daquelas que nem o Zaparoli manda lá, né? Então é impressionante, ele tem muita potência. Já pensou tomar uma bolada dessa, Xexinho? Olha, eu te esconde do lado. Não, quando eu era novo até podia tomar, agora aí é delicado. Essa pausa, Bruno, desculpa, bem rapidinho. Essa pausa, vamos tentar olhar para o lado bom, né, dessa saída da MF da competição. Essa pausa pode ser importante para a equipe reorganizar, parar, analisar melhor o que está faltando para a equipe, se preparar melhor. Cris, o que tu acha? Dá para olhar dessa forma? Eu sempre procuro olhar o lado bom das coisas. Então eu acho que totalmente ela foi favorável. Se tu for ver o que vai valer mesmo no final, no frigir dos ovos, vai ser o campeonato estadual, que é o que começa, que tu tem que, não, primeiro de tudo, tu não pode ser rebaixado. Tu joga, querendo ou não, tu joga um investimento de 1 ano para baixo. E tu precisa, se tu for observar, desde quando a gente se apresentou, a gente vem jogando, o Xexinho que nos acompanha direto quarta e sábado. Toda quarta e sábado. O treinador não tem o que acrescentar, né? Tu tem vontade de treinar às vezes. Que eu digo assim, sabe, tu enjoa de jogar, tu tem, podia ter uma semana de treino, pelo menos, para tu sair daquela pressão de jogo. Mas nessa visão aí, a competição regional valeu a pena? Na minha? Eu faço essa pergunta, porque a gente sabe que lá no final, e o Xexinho e o Bruno estão diretamente no esporte, lá no final a gente ouviu nas entrevistas que alguns dos próprios dirigentes, ou até o próprio técnico, se não me engano que eu ouvi, comentou que essa rotina de jogos também acabou, de certa forma, não sei se prejudicando, mas atrapalhando um pouco o próprio andamento, o próprio treinamento. Do projeto, né? Do projeto. Mauro, agora é fácil falar, né? Que nem eu nem atuei na Copa Regional, né? Mas agora que nem a gente acabou, é fácil falar que ela atrapalhou, né? Sim. Talvez se a gente tivesse ganho, todo mundo ia dizer que foi boa, né? Ótimo. Então, para nós, nos atrapalhou realmente, porque teve muita lesão. Começou muita lesão, vindo pequenas lesões que se transformaram em grande. Então, ela acabou nos atrapalhando para a Copa dos Pampas, que ela seria um pouco mais importante que a Copa Regional. Claro. Entendeu? E agora, esse intervalo que a gente vai ter, é o tempo de recuperar quem realmente precisa e aperfeiçoar o nosso trabalho. E a gente tem uma excelente notícia para dar agora, chegou nas minhas mãos, a seleção da Liga Gaúcha. Já mostrei para o Zaparoli aqui, você elogiava muito o Murilo e parece que muita gente também está de olho no Murilo. Murilo vai jogar na seleção da Liga Gaúcha, representante da MF. Murilo, junto com o Beiço e o Farinha, do Passo Fundo Futsal, são os 3 fixos que foram convocados para essa seleção. Ainda tem os goleiros Léo Oliveira, Gaúcho e o Léo, que foi um destaque da Belk na última partida aqui em Marau também, que venderam duro aquela derrota para a MF. E a gente tem como alas o Rômulo da CIF, o Perim também da CIF, o Bié da equipe da SASI, Bruninho da Alaf, o Jonathan, o Alfinete da equipe do Uruguaianense, Marquinho, o pivô do Guarani de Espumoso, Dilvo do Passo Fundo Futsal e o Rafinha também da equipe do Uruguaianense, jogador que vem se destacando e muito. Mostrei para o Cris rapidamente e ele olhou para a seleção. O que você tem a primeira impressão, Cris, dessa seleção gaúcha? Realmente
tá ali os 15 atletas melhores do que a gente tem hoje no futsal gaúcho ou faltou alguém? Faltou alguém, não sei se faltou, mas os melhores não estão. Eu sei que tem os de confiança que todo treinador tem. Todo treinador precisa, ainda mais uma seleção num campeonato curto, que é um campeonato entre as ligas, pelo que eu entendi que vai ser. Então ele precisa ter já um trabalho meio já pronto, assim. Ele trouxe os guris de Uruguaiana que já atuaram com ele, o Jonathan, o Rafinha, tem o Marquinhos, que é o pivô que está com ele no Guarani. Então ele já tem um trabalho meio que montado já e não discrimino também a ideia dele. Quando é essa competição que eles vão disputar? Essa seleção aqui da Liga deve ocorrer lá para metade do ano. Eu posso até pegar mais precisamente essa informação. Com a Liga? Maio, acho que É final de maio, né? Final. E ela vai ter 27 equipes, os estados fizeram as suas seleções para disputar. Então essa é a seleção do Rio Grande do Sul. Quem passou a informação foi a Alessandra Formagini, assessor de comunicação, que está na nossa audiência e mandou um abraço aqui para todo mundo da mesa também. Bom, mandar um abraço aqui para as pessoas que estão assistindo. Larry, a Alessandra, o presidente Mauri, a Ana Paula está participando aqui, a Candice, o Clênio, a Eduarda. Tem o sobrenome do nosso diretor aqui, Bruno. Será que ela está fiscalizando nós aqui? O Elton, o Leonardo, o Luiz Carlos, o Leonardo Guto, Juliano também. Um abraço a todos. Só comentar aí com o nome para concorrer a um rodízio de pizza. A Ali agora mandou informação também. Dia 20 de maio, o primeiro treino, a concentração vai ser em Birubá. Referente à pergunta que você fez, Mauro, para o Zaffaroli, se valeu a pena, se foi viável a participação dos dois campeonatos da Copinha e também da Copa dos Pampas, na minha visão, eu acho que foi extremamente importante. Por que eu coloco isso? Porque eu tenho certeza absoluta que o presidente certamente vai se desfazer de alguns jogadores que não corresponderam à expectativa dele e do próprio técnico e vai trazer novos componentes. Se isso não tivesse acontecido, como é que ele chegaria ao ponto de saber se esse jogador renderia ou não renderia na equipe de... Sim, eu entendo e concordo contigo, mas a minha pergunta foi relacionada à questão do entrosamento, do treinamento, porque eu acredito que uma competição, ela é preparatória, ela é válida se você ganhar ou se você perder, não tenha dúvida disso. Sem dúvida. Uma avaliação. Mas mais era nessa questão do treinamento, do entrosamento da equipe. Porque é um novo trabalho, o projeto, né? Mas eu vejo que nesse ponto, eu acho que ela foi muito sacrificante. Foram muitos jogos. E um em cima do outro. Esse foi o problema, né? O problema é que os jogadores vêm de uma temporada parado e praticamente todo jogador, né, nesse período de férias, relaxa. Ele acaba descuidando do preparo físico, ele acaba descuidando do próprio corpo dele, ele quer dar aquela relaxada tradicional de todo brasileiro faz isso. E aí quando ele começa uma competição dessa forma, treinando segunda e terça, jogando quarta, que treina quinta e sexta, joga sábado, é complicado. E as lesões aparecem como de fato apareceu, como o Zaffaroli disse, e apareceram na nossa equipe. Então, eu digo nossa equipe porque, para mim, você pode eu sou aquilo que sou. Eu sou bairrista. Eu sou MF. E não adianta eu querer dizer para as pessoas que eu não sou MF. Eu sou MF. E eu acho que seria ridículo se eu fosse um comentarista de quadra lá e dissesse, não, mas eu torço para o Passo Fundo, eu torço para Uruguaianense. Não. Nós temos que assumir a nossa posição. Se nós somos marauenses, de fato, nós temos que torcer para a equipe de Marau. Lá dentro da quadra eu faço o meu trabalho. Mas fora do meu trabalho, eu tenho que ser MF. Como é que você, um uruguaianense da vida, aí chega aqui lá... Não fala mal do meu time. O Mauro é uruguaianense, né? Tem problema, o William, de Passo Fundo, aliás, ele deve estar nos ouvindo nesse momento, da Cabanha São Clemente, é uruguaianense. Não, tô brincando. Não, é meu time. MF doente. Viu? É óbvio que nós todos aqui somos torcedores, né? Porque quando a gente acompanha um projeto assim, a gente quer que a gente chegue lá no final, que a gente vá fazer a cobertura no carro do bombeiro, como foi, né? No final do ano passado, né? Mas eu nasci em Uruguaiana, então você não fala mal de Uruguaiana. Mas apesar... Olha que eu mando um recado pro Jonathan. Mas a gente tá falando de futsal, futebol, mas eu acho que vai terminar em UFC pelo jeito aqui, os dois, hein? Eu acho assim que, apesar
do contraste que teve aí com lesões, com cansaço, com esgotamento físico dos jogadores. Até porque a gente viu muitos jogadores chegando no final do jogo completamente esgotado fisicamente. Né? A gente percebia isso, não falava, a gente não vai colocar isso que está acontecendo. Mas é que é o início da temporada, né? Até por causa disso. Assim, mas eu acho que foi válido, eu acho que é muito válido. Pode-se tirar uma experiência de cada jogador, o que o jogador pode render, o que o jogador não pode render, fisicamente, até onde o jogador pode ir, aonde ele não pode ir. O próprio preparador físico nosso lá, o Ricardinho, pode fazer uma avaliação mais profunda do jogador e saber no que ele tem que melhorar o jogador dentro da quadra, se é a parte técnica, é a física, é a psicológica. Então eu acho que foi de extrema importância isso para nós. Foi de extrema importância para o jogador, foi de extrema importância para o técnico, foi de extrema importância preparador físico, para o próprio presidente. Eu acho que tudo englobou num termos que dá para dizer assim, foi ótimo, independente do resultado. O resultado era uma coisa extra. Nós poderíamos ter ganhado a Copa, como perdemos a Copa, mas pôde-se fazer uma avaliação perfeita de cada jogador. E o Ricardinho, inclusive, ele tem um trabalho, eu acompanho o trabalho dele lá, porque ele me passa, graças à nossa amizade, e eu quero agradecer muito ao Ricardinho, ao Gui, pela amizade que a gente tem com esses gurias, eles passam pra gente assim. O Ricardinho tem um trabalho de avaliação de cada jogador, jogador por jogador. É uma coisa extraordinária, não se vê isso em time grande. Não se vê isso em time grande. Então, acho que é de extrema importância isso. E a gente já poderia fazer uma avaliação, a Liga Gaúcha deve iniciar daqui a um mês, né? A gente já está planejando qual vai ser esse período de descanso, período de ajustes, talvez de contratações da MF. Queria fazer uma pergunta até para o Alessandro, que a gente acompanha como comentarista, enfim, por fora. O que necessita a MF de reforço? Você acha qual a função que mais necessita, talvez, Alessandro? Olha, propriamente o Xaxim colocou, né? Não tem um plantel parelho, e isso é preocupante. Num nível de competição, como o Zaparoli disse no estadual Série Ouro, né? Então, os times são elevados, times de qualidade. Então, o futsal hoje, Mauro, tu acabou também de dizer que é aquilo, né? É uma correria, a gente assiste pela televisão, a Liga Nacional também. Então, equipes jogam 3, 4 minutos, muda o quarteto e bota quarteto e, né, para o ouvinte entender, o quarteto é os 4 jogadores, trocam de 4, né? Então, tem que ter um plantel. Eu acho que a MF peca nesse detalhe. Não tem um time que tem um plantel. Tem uma base. Uma base vai te sustentar 5, 6, 7 minutos de alta intensidade. E depois temos mais 33 minutos de jogo, um exemplo. Então, o que falta é qualificar o plantel, a equipe. Onde que fica um nível que possa sustentar, né, quando estiver dentro de quadra. Então, a MF, vejo que precisa disso e tenho certeza que tem as pessoas competentes para isso, para analisar isso, né? E para nós termos um time mais competitivo e, com certeza, né, termos melhores resultados. E, Cris, se já tá difícil agora, imagina agora na Liga Gaúcha, porque vai entrar a CBF, vai entrar o Atlântico e a Soeva também, que são equipes top de linha no Rio Grande do Sul. É algo que a gente tem que já pensar, talvez. A Amaral ainda tem o luxo de ter 2 sessões de treinamento, conversei com o pessoal da Bel que estiveram por aqui, eles treinam 3 vezes ainda por semana, então devem sim brigar pelo rebaixamento, porque a intensidade da partida numa Liga Gaúcha é muito alta, né? Eu tenho uma visão assim, né, Bruno? Primeiro passo, eu acho, de tu disputar, que nem eu falei, a Liga Ouro aí, a Série Ouro, é tu não ser rebaixado. Tu não pode correr nem o risco de ser rebaixado, o primeiro passo na minha visão. O segundo é tu classificar entre os 8, já é algo muito difícil de tu classificar entre os 8. Desculpa. E o terceiro é tu tentar, quanto mais para cima na tabela tu conseguir classificar, é melhor. Por que eu vejo assim? Porque chega na hora do mata-mata, como a gente chama, a gente pode jogar com a CBF, a gente pode jogar com o Atlântico, vai equilibrar muito o jogo, entendeu? Se a gente criar a nossa identidade dentro da nossa casa. Porque a gente vai ter que fazer valer muito o fator casa na Liga Ouro para a gente não sofrer com essa disputa na tabela aí que eu digo. Então a gente precisa estar muito consciente disso, precisa estar muito focado, precisa minimizar os erros ao extremo, para aí sim a gente poder chegar lá na frente e, quem sabe, num mata-mata, numa semifinal, coisa que não é nada impossível, que eu estive numa equipe também do nível da MF aí, e a gente chegou, e de adulto no time tinha só eu e o esquerdo que está aqui, o resto era tudo sub-20. Então, acho que a gente tem um trabalho extra-quadra, como o Chechinho falou, fora de série.
é trabalho de Liga Nacional, a estrutura que a gente tem e precisa ajustar alguns detalhes. Todo projeto, eu e o Clair sabe que precisa, mas como eu falei no começo, é muito difícil fazer esporte. É muito difícil. Então, acho que a gente tem tudo, a gente trabalha 2 períodos. Se tu não trabalha 2 períodos, na minha visão, para te jogar Liga Ouro já é algo muito difícil. Tu começa a ficar muito para trás já fisicamente e tu vai pagar lá no final do jogo, onde vai comandar mesmo, que é o terceiro quarto, que eu chamo, que tem primeiro, segundo, terceiro, o terceiro quarto do jogo, tu vai pagar muito. Então acho que a gente está no caminho certo, precisa acreditar muito. Se Deus quiser e nós tiver a chance do Maurício e do Moraci trazer jogadores para agregar, sempre é bom. Então a gente fica nessa expectativa agora, vai trabalhar muito forte esses dias aí para melhorar e melhorar muito, para aí sim chegar lá na frente mais Cris, confortável. o torcedor marauense sabe, e a MF já provou ao torcedor marauense que tem condições de jogar futsal em alto nível. A diretoria da MF já provou que sabe fazer gestão do clube, né? O torcedor precisa assumir a sua parte. Eu, às vezes, me preocupo de ver poucas pessoas no ginásio. Então, quem sabe nessa parada aí, o pessoal também pode dar uma colaborada, né? Assinar aí um sócio torcedor, se comprometer com o Safurfa, com a MF. Esse auxílio não é só o profissional. A gente sabe quanto o time tem aí da gurizada aí aprendendo na escolinha, né? E realmente assim crescendo como pessoa através desses projetos do Safurfa, da MF. Então vale a pena o torcedor aproveitar esse momento, dar essa contribuição, se associar ao clube e também rever, né? Aproveitar, quando tem jogo vai lá e valoriza, né? Valoriza. Tem tanta gente que sai daqui para assistir Grêmio e Inter. Cara que joga como o Luan, assim, que ganha 700 pau por mês e não joga daquele jeito. Nada hoje, né? Não joga nada, inclusive está meio afastado. E quando você pode aproveitar um projeto maravilhoso como esses, apoiar. E não vai. Às vezes você não sai de casa, 200, mas faz 4 horas de viagem para ir ver o Grêmio e Inter e 4 para voltar. Não estou criticando quem vai ao estádio, mas vamos olhar para nossa comunidade. Né? Vamos olhar para cá. É aquilo que o Xaxinho falou, aquele negócio de ser marauense, né? Exato. É a hora de apoiar. É um projeto tão grande aqui na nossa cidade que às vezes é fácil diferença. Criticar e você nunca foi lá no ginásio. Eu vou citar um exemplo de um pai com um filho que todos os jogos que nós transmitimos no ginásio, ele estava lá. Neca. Conhece mais o Neca. E um dia conversando com ele, eu disse, Neca, mas tu tá todos os jogos da MF? Ele disse, eu e minha filha. Todos os jogos nós íamos. Independente da MF ganhar ou perder, e bem ou mal, eu sou um torcedor da MF e estou presente sempre. Pô, é o exemplo que a gente precisa. Que legal isso, né? Domingo, a gente teve jogo lá embaixo, o jogo terminou praticamente quase no horário do começo da MF. Nós temos eu, o Elton, que tem o Pedro, filho dele que joga, todo mundo é apaixonado por futebol. A gente saiu de lá praticamente correndo para assistir a MF. Então a gente sempre fala ali, nós ali, que o esporte tem que agregar todo mundo, independente de ser futsal, futebol de campo, ser o cefa, ser o karatê, tudo que for esporte, a comunidade tem que abraçar, prestigiar. A falta de torcedor dentro de um ginásio, isso influi até na questão do rendimento do atleta. A gente vê, a gente teve lá no caso Nato Bebre, domingo, uma presença do público até boa. Né? Então a gente vê que até os meninos entram em campo com aquele outro, tipo algo a mais. Tu chega no vestiário, na hora do intervalo, tu vê que ali os olhos deles estão brilhando. Por quê? Queira ou não queira, a torcida ajuda. Que nem o Cris falou, Marau, o pessoal quando vir jogar em Marau, tanto futsal como futebol de campo, coisa, tem que respeitar. O Marau vai ser difícil de ganhar. Por quê? Porque lá a torcida pega junto, a torcida apoia. A gente viu ano passado, no final ali, das competições, o ginásio enchia, é aquele outro ânimo. Tu vai lá, tu vê o ginásio com meia dúzia de gente, ou pouca gente, ou tu vai lá embaixo, que nem às vezes nós temos os jogos jogador, lá, né? os jogos lá do Safurfa, com 10, 12 pessoas na arquibancada. Então a gente vê, eu acho que a comunidade em si teria que prestigiar um pouquinho mais, acompanhar. Que, tipo, cobrar, todo mundo sabe cobrar, mas eu quero ver acompanhar lá, ver como é que é feito esse treinamento, como é que eles estão se dedicando.
A gente, graças a Deus, vem fazendo um trabalho lá no Safurfa que está colhendo frutos, o pessoal está indo mais, está conhecendo. Então, acho que tudo isso aí vem da cultura do povo de Marau. Que assim, a gente vê ali dentro do ginásio, se a MF estiver jogando bem, o estádio enche. Cara, eu acho que tu tem que ajudar teu time quando ele está mal também. Então, a questão dessa... não foi bem na liga ali, coisa, ajeitar o time, é uma parada que tu tem para ajeitar, que tu vai começar uma competição maior. Que nem nós tivemos no passado, do modo B para o modo A esse ano. A gente, vamos ter que reforçar o time, vamos ter que dar uma coisa. Não paramos no físico, fomos a maravilha. Se destacamos lá, foi a questão do físico. Tinha 26 clubes de estrutura, tipo o time do Paraná, que é o Marcel do Real Madrid, que banca lá. Ele investe 6 milhões por ano no clube, no formador de atleta. 6 milhões por ano, Xaxim. Sabe o que é uma estrutura enorme. Só que a gente se sobressaiu na questão física. E isso acho que ajuda bastante. Mas, volto a frisar, o povo marauense tem que ajudar mais e prestigiar mais o esporte marauense. Pra gente entender isso tudo, de como é difícil essa Liga Gaúcha e tem que ajudar e muito, desde 2007, nenhuma outra equipe a não ser a CBF, Atlântico e a Soeva ganharam a primeira divisão do futsal. A gente tá falando de quase 12 anos. Não sou bom em conta, mas é 12 anos. É muita coisa. Então jogar contra essas equipes vai ser dificílimo. Então se vai achando que já vai chegar no primeiro ano e vai ser campeão, invicto, enfim, não. O torcedor marauense às vezes parece mal acostumado. Acha que tem que sempre ganhar no ginásio. E não, às vezes tem que aprender a ser derrotado e erguer a cabeça. E no momento de apoio, tem que crescer a torcida quando se passa dificuldades. Acho que esse é o principal momento. Agora, para fechar o assunto, o pessoal perguntou aqui na live, Mauro, até sobre como faz para ajudar o Safurfa, né? O Vini pediu aqui, o Vini Maculan, pediu como que faça ali para o plano de sócio-torcedor do Safurfa. Tem alguma coisa específica? A gente tem os carnês, Bruno, que a gente encontra a proposta, a gente sai, a pessoa que queira fazer essa contribuição, no final do mês a gente passa a arrecadar, é um carnezinho sócio-torcedor, que até a gente tem ideia agora, da metade do ano, fazer um jantar, e esse sócio-torcedor que está contribuindo, ele vai ganhar um ingresso. Então, até ele está contribuindo, mas lá no jantar ele vai ter um ingresso. Então, a gente, todo membro da diretoria, eu, o Elton, o Ivan, a Iris, o presidente Narciso, todo mundo tem um carnê. Então, é só a pessoa procurar alguém da diretoria, ou até algum dos meninos que joga lá, que a gente vai estar levando até essa pessoa o carnezinho para ajudar a gente. Quer deixar um telefone de contato, quem sabe? Pode ser até o meu, 99954-1862. Ou até a gente treina todas terças e quinta lá no parque, a partir das 7 horas. Quem quiser também aparecer lá para ver o treinamento dos meninos, a gente está sempre lá. Então, para nós, é só a pessoa querer ajudar que a gente vai até a pessoa para levar esse carnê. Perfeito. Estamos falando de futebol, né, Mauro? E sempre aqui no Rio Grande do Sul é grenalizar tudo, né? Então a gente tá aqui na mesa, deixa eu contar, a gente tem esse lado aqui tá pendendo, é mais colorado, né? E aqui ficou bem repartido mesmo. Aqui mais gremista esse lado e 3 colorados aqui. Bom, vamos falar dessa temporada, né? A gente pode começar pelo Grêmio. Vocês são enjoados, até nisso se separam de nós, né? Na verdade, nós articulamos a separação aqui da Que barbaridade. E a gente ficou no ponto alto, onde a câmera pega mais a parte bonita da gente. A gente deixou vocês mais ali no canto. Isso aí. Não, eu posso te garantir, Bruno, que nós dois ficamos desfavorecidos. Por causa do nariz aqui. A câmera ficou lateral aqui, tá complicado. Eu tô de frente pra câmera. E você também. Então, descendência italiana complica nessas horas. Eu tô na jogada, então. Não tá favorecendo a nossa imagem. Mas vamos lançar então a primeira, né? A gente tem aqui bastante gente que acompanha o futebol de perto. O Renato faz um trabalho ruim à frente do Grêmio esse ano, até por muito que a gente falava da MF, né? Se criou aquela expectativa, Cris, dos últimos anos, acesso. O Renato foi ganhando título, teve o Campeonato Gaúcho que desfilou, não teve, né, ninguém conseguisse bater, até porque o nível técnico é baixo, mas quando jogou Libertadores, 3 primeiros jogos, 3 resultados ruins, depois se recuperou também. Brasileiro agora, a mesma coisa. Alessandro, gente que acompanha direto o futebol também, né? Faz um trabalho ruim o Renato neste início de ano? Olha, que nem tu comentou, eu sou colorado, mas independente disso, eu acho que o Grêmio, hoje no futebol brasileiro, tem um dos melhores plantéis, né? Equipe, né? Uma das maiores folhas salarial do Brasil também. Mas o futebol não condiz com todo esse favoritismo do Grêmio.
Se tu me fazer uma pergunta como um colorado, eu comecei o ano bem preocupado. E hoje, 10 de maio, eu vou te dizer que, como minha opinião, não tenho medo do Grêmio, o Inter jogou de igual para igual com o Flamengo, deixamos de ser o melhor time na Libertadores, faltando 1 minuto numa infelicidade total do Lomba, senão nós teria feito 16 pontos, sendo a melhor equipe das 32. Perdemos para o Palmeiras num gol de bola parada. Então, o que eu vejo é o seguinte, o Grêmio, com o Renato, enfim, com todo o seu estrelado de jogadores, está devendo. Passou num milagre, né? A verdade é essa, de 9 pontos conquistou 1, teve brilho e competência para se classificar. Eu escuto muito isso dos meus amigos gremistas, deixaram nós vivos, agora vocês vão ver. Concordo, o Grêmio é um time copeiro, é um time bom, só que até o momento o que eu vejo de plantel, né, do que poderia render, está devendo. O Inter começou um ano muito preocupado. Eu sou bem sincero. Fizemos 2 Grenais com o Grêmio idêntico. Nós poderíamos ter sido campeão, perdemos nos pênaltis. Muito equilibrados os Grenais, Exato, né? é isso que eu quero dizer. Então, o Inter, né, não tem um time tão bom quanto o Grêmio. Eu analiso isso que nós estávamos falando da MF, do plantel, entendeu? Mas eu, como colorado, eu vejo o atual momento do Inter hoje. Sorteio segunda-feira, quem cair com o Inter, eu acho que o Inter não tem que se preocupar, tem que continuar jogando o que vem jogando. E voltando ao Renato, claro que é o estilo Renato, né? Para quem conhece, que nem nós, né, que estamos aqui, marra, ele, né? ele é aquele estilo de gozador, né? Que nem ele botou lá, que agora balaca. todo mundo tem que ter medo do Grêmio e tal. Então é o estilo do Renato, volto a dizer. Mas ele é um treinador competente, ele vem ganhando. Só que, se a gente analisar, Bruno e pessoal aqui da mesa, o que o Grêmio tem de jogadores que poderiam render mais, o Grêmio deveria estar apresentando um futebol melhor. Então, ele penou para ganhar do Inter, 2 Grenais que, né, nós paramos nos pênaltis, e na Libertadores está aí. Né? Foi no último jogo e não. Mas o Grêmio, Tibola, o Grêmio perdeu um dos melhores jogadores e o melhor jogador do ano retrasado, né? O Arthur, né? A gente tá não, eu tô falando do Luan. Para mim, o Grêmio isso, na perdeu verdade, o Luan. desde 2017, que ele o Grêmio parou de perdeu jogar. o Luan. E o Luan, assim, ó, o Luan é um baita jogador. O Luan é um baita. diferenciado, Hoje né? não, mas é um baita jogador. É um jogador que e ele faz diferença, né? Faz diferença. Arthur, Maicon deu uma balançada em alguns momentos e alguns outros jogadores também deixaram a Cebolinha desejar. vem muito mal também. Não tá Vem mais mal, repetindo as atuações dele. Parece que cresceu muito o olho da Europa nisso e ele parou de se destacar. O Cebolinha é impressionante, porque é muita característica do jogador de futebol brasileiro. É aquele negócio, vai pra cima do jogador, mas exagera no drible. Ele exagera muito no drible às vezes. Procura sempre o individual, né? O que eu vejo um pouco no Nico também, mas menos proporção do que no Cebolinha. O Cebolinha é discrepante. Ele vai pra cima do cara mesmo, às vezes dribla e esquece de finalizar. Talvez seja isso, o Renato encostar, já foi um ponto de altíssima qualidade também. Encostar e falar, ó, Cebolinha, às vezes tem que chutar um O pouco Luan, mais, né? eu acredito que seja um desacordo que ele está tendo com o próprio É isso que eu ia Renato. perguntar, Xexinho, até pode responder. O que o Renato pode fazer para melhorar o Luan? Porque foi dado o tempo para ele, afastou, mas não consegue recuperar o Luan. O que será? Qual o é o Renato problema? tem que parar de falar demais. É isso aí. Ele fala demais. E ele não mede palavras daquilo que ele diz. É o estilo dele? A gente Uma sabe. figura, né? Só que blefa demais. E ele é um jogo de pôquer onde se conhece o adversário. Quando começaram a conhecer os blefs do Renato, o Renato começou a perder espaço e começou a perder qualidade dentro do time. Inclusive naquele jogo contra o Santos, vale citar, o Grêmio levou um nó tático do Sampaoli, porque o Sampaoli o quê? Estudou o time do Renato, E veio que com joga 3 sempre, zagueiros. joga sempre Saiu da da mesma característica do Santos, veio com 3 zagueiros, como se diz, estabilizou o time do Grêmio, né? E fez um grande jogo do Santos. Eu não sei se vocês se recordam, o Grenal, que o Grêmio ficou campeão do Campeonato Gaúcho faz em 2 anos, ele disse, inclusive na entrevista dele, que o Internacional tinha se proposto a marcar e não jogar. Que era vergonhoso para esporte, justo. enfim, sim, me lembro. Eu acho que ele tem que cuidar do time dele. Ele tem que fazer o time dele jogar como se fosse qualquer outro treinador nosso que falasse isso. Mas o Renato é polêmico. É, o Renato o estilo dele. Blefa. É o estilo do Ele blefa Renato. demais. É o estilo dele. Ele blefa demais. Dá o jogador levando a responsabilidade tudo Pois pra é. ele. Então, com isso, ele quer Ele ter não o vai jogador, mudar, né, Mauro? Ele vai ter o jogador na Não, mão claro que dele. não. É a característica dele, né? Enquanto ele estiver ganhando, e ele sempre foi assim. Só que se ele tá perdendo, é uma coisa. Agora, enquanto ele tá ganhando, a balaca dele vai lá em cima. Eu acho que ele criou esse personagem aí também, porque, tipo, na visão dele, para muitos gremistas,
Eu, por mais que eu seja colorado, eu e o Xexinho tá sempre comigo, nós já sabe que eu não sou daqueles que ligo muito, sabe? Porque eu acho muita coisa. Clair, acho que tem muita injustiça no futebol, principalmente no de campo aí. Coisas que eu não concordo, assim, então. Mas eu acho que ele gostou desse personagem, acho que deu certo. Na minha visão, tipo, que nem eu jogo desde meus 5 anos futsal, campo nunca atuei, mas acho que ele fez um bom trabalho. Acho que esse ano, como eu disse, é mais difícil se manter no topo do que tu chegar lá, é muito pior, então. Querendo ou não, vamos dar um exemplo, o Corinthians não vai jogar com a Chapecoense com a mesma preocupação que vai jogar com o Grêmio. Não vem me dizer que eu sou atleta, que eles não vão jogar, então é muito mais difícil, entendeu? Então, eu acho que ele tem esse personagem aí. Acho também, na minha visão, se eu estiver errado, pode me corrigir sobre o futebol. Acho que ele fez um bom trabalho, mas ele herdou muito do Roger, na minha visão. Sim, se o Roger não tivesse deixado a base, ele não tinha... Chegou onde ele chegou, eu acho que ele é muito bom gestor, né? Então acho que você ele... destacou agora é o principal, viu, Zaparoli? O Roger, taticamente, é um excelente treinador, tem muito a agregar para o futebol brasileiro. E o Renato é aquele gestor. Mas para um treinador ser completo, o Clair sabe disso. Tem que ter a parte do campo e tu tem que saber gestar essas pessoas, porque são o quê? 30 atletas com seus egos aparecendo na TV, Luan, contrato milionário, enfim, gerenciar tudo isso é muito complicado. Trabalha, né? com gurizada, que não ganham ainda nada para jogar, e coisa assim, já é complicado, né? tu manter o ego deles, às vezes tu tem que ser mais o paizão deles, que nem o Renato conversar, levantar a moral deles, para fazer render. O Renato herdou isso aí do Roger, o time montadinho, vinha uma sequência de jogadores, que tu vê hoje, tudo é que nem o Zaparoli falou, é sequência, para tu ter um time bom, tu tem que ter uma sequência. E quando tu fez aquela sequência, tu chegar lá em cima para tu se manter, é difícil. Tu tá vendo que o Grêmio fazia quantos anos que não ganhava nada? Teve uma sequência. Então, 15 anos. Em questão de 3 anos, ele ganhou vários títulos. Para tu manter esse nível, é muito difícil. Bruno, outro detalhe, né? Se a gente acompanhar, e todos nós aqui acompanhamos, a Liga dos Campeões. E que o treinador né? tá há 5 anos, o... Pochettino, e o outro tá 4, né? Se não me engano. Uhum. É a sequência de trabalho de um treinador ou de uma equipe. Isso é a grande fórmula. Ele vai lá e blinda o grupo dele para as coisas que vêm de fora. O cara pode estar não rendendo nada. Ele chega lá, tu vai jogar amanhã. Porque assim, ó, quem aprende a jogar futebol não desaprende do dia para noite. O Luan não desaprendeu a jogar bola. Alguma coisa está de errado ali dentro. Alguma coisa está de errado. A questão pode ser até questão financeira, que a gente já viu boatos de vem jogador Tardelli ganhando não sei quanto, fulano ganhando não sei quanto. Então isso aí dentro de um grupo gera. Hoje eu vi uma entrevista, eu gosto de futebol, tudo que tiver futebol, eu vi uma entrevista que o Everton pediu para não chegar nenhuma proposta até ele, a não ser que seja uma proposta que o Grêmio aceite. Que era para eles resolver com o procurador dele, com o empresário dele, que ele queria só jogar futebol. Bacana isso. Concordo plenamente. Porque queira ou não queira, a questão do dinheiro hoje mexe muito. Nossa. Então, mas o que eu ouvi, Clair, da questão do Luan foi o seguinte, inclusive estava ouvindo hoje um programa desportivo da Capital, e eles falando que o Luan, ele aonde ele vai morar, eles fazem um abaixo-assinado para ele sair. Ele faz muita festa. Ele é festa e então assim, eu tenho ouvido muito, né? Tenho ouvido da imprensa que está mais próxima, porque nós aqui a distância é gigante, né? Que está mais próxima que são muito disso ligado ao próprio comportamento dele. Daí né? a questão extracampo, a questão pessoal dele. Exato. Que, às vezes o Renato pode ser que esteja dando uma chance a mais para eles, Luan, tu tem um prazo de tempo para tu voltar a treinar bem, para tu recuperar a tua forma física, porque quem desaprendeu, ele não desaprendeu do dia para a noite. Não. A questão extra-campo, a gente já também com nossos meninos ali, questão de antes de jogos, tem que dormir, tu tem que ter um bom descanso, tu tem que ter... Se tu for para uma festa, como é que tu vai render no outro dia? Exato. Então, se o Luan está nessa questão de noitada, de festas, ele não vai render. Então, ele está automaticamente se estragando. Um jogador de novo. Mas, Clair, também comentaram que, além disso, ele teria apresentado uma baixa no rendimento e até uma mudança no comportamento
quando se esperavam propostas por ele da Europa e que não chegaram, né? Que não vieram, e essa questão foi psicologicamente também deve ter afetado ele. E o Grêmio, em algum momento, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, tentou fazer uma negociação. Foi no início desse ano com o Cruzeiro. Tentou fazer uma negociação por um jogador da mesma Ou posição. o Thiago Neves, E aí fica claro que Thiago é o Neves seguinte, por ó. Luan. E aí vocês imaginam o seguinte, né? O clube tentou negociar ele com outro cara da mesma posição. Como que ele recebeu isso, E né? aí? Como é que ele vai render a moeda depois? de troca. E como é que vai render depois? Aí vem tudo psicológico. Eu também hoje estava lendo uma questão do, acho que é o Nilmar, que era do Inter, que entrou em depressão e Isso, coisa. ele mesmo. Questão. Então, o futebol hoje, ele gera cifras milionárias. Tu vê hoje um garoto da base do Grêmio valendo 177 milhões de 17 anos. Então, é totalmente... Como é que um jogador, que nem o Luan, recusou uma proposta de vamos dizer assim, um centro menos visado no futebol, que era lá para a Ucrânia, não sei onde que ele ia, para tentar uma proposta, que nem tu disse, de repente um Barcelona, um Real Madrid contratar ele. Já que não vê essa coisa, ele esperava. Mas quem vai voltar ele a ter uma chance de ir para um clube grande é ele. Vai depender só dele. Não adianta ele jogar a culpa no empresário, no dirigente, ou coisa. Se ele não entrar dentro de campo e não jogar o futebol que ele sabe jogar, aí vai ser o quê? Vai correr, ou ele vai virar um baladeiro, ou vai entrar numa depressão, ou vai acabar indo para um timinho pequeno daqui 2, 3 anos. Vai acabar a carreira. Bom, eu vou passar aqui, nós carreira. estamos quase encerrando o programa, vou passar aqui, fim de semana nós temos amanhã, Corinthians e Grêmio, agenda, né? 7 da noite, né? Domingo o Internacional vai enfrentar o Cruzeiro às 4 da tarde, né? Isso pelo Campeonato Brasileiro. E vamos falar do Inter? Aproveitando o gancho, né, Mauro? Dá pra se dizer, Inter pega o Cruzeiro, partida dificílima. Não, e vai ser Mas dois as jogos equipes vão de titulares, Bruno? As equipes vão de titulares, o Grêmio, exceto o Bruno Cortes, que se lesionou no treinamento, deve ser substituído pelo Juninho Capixaba. Me preocupa um pouco pela questão do ataque do Corinthians, mas também nem tanto, porque o Corinthians é uma equipe que só se defende durante a partida. E já o Internacional também vai com o que tem de melhor. E pode colocar no lugar do Patrick, que está lesionado, lesão na coxa direita, o Nonato. Isso que eu queria perguntar para vocês. Como vocês vêm acompanhando o surgimento desses jovens? Nonato e Sarrafiori é o que eu destaco. São dois jogadores que hoje já merecem ser titulares e digo o porquê. Porque hoje o Internacional tem um elenco praticamente acima dos 30 anos a média de idade. Talvez esses jogadores dêem uma intensidade maior pro Odair Hellmann na partida, botem mais fogo, Xaxi? Nonato mostrou isso. Não precisa nem perguntar. Quem assistiu o último jogo do Internacional viu o que o Nonato fez. E contra o River Plate, né? Justamente. E eu só não entendi por que o Sarrafiori não foi colocado para jogar. Isso que eu não consegui entender. Muitos técnicos dizem, e próprios dirigentes dizem que primeiro tem que se polir o jogador, fazer com que ele amadureça para depois começar a ceder espaço para o jogador. Eu acho que não. Não, eu acho que não, porque os grandes talentos vieram de criança. Ele pegou a bola contra o jogo do Flamengo por atitude. Um cara de, não me engano, a idade bem precisa dele, mas não tem nem 23 anos ainda. Pegou Antes a bola desse e chutou. lance, ele errou um gol praticamente feito. A torcida... Já começou. 5 minutos depois, ele fez um golaço de fora da área. Atitude. Às vezes o jogador tá pronto com essa idade e não recebe a oportunidade por essa questão, né? É por isso que eu não consigo entender a mentalidade de muitos treinadores, de muitos técnicos. É complicado. Eu acho que, não sei, eu penso que aqui no nosso país tem muita influência do patrocinador. Ele tem muita influência no treinador com o próprio patrocinador. Empresários, né? E acaba tirando jogadores, talentos de qualidade invejável, que depois vão para fora e acabam estourando lá fora e aí não volta mais para o Brasil. Às vezes vão de graça. No fim de carreira, né? Volta e olha lá. E aí a gente perde. Aí perde. O Brasil perde muito em futebol. Ele perdeu muito. Ele vem perdendo a cada ano uma sequência muito grande. Assim, a perda é muito grande do nosso futebol. Por quê? Porque eu acho que tem um jogo financeiro muito grande por trás de tudo isso aí. Eu acho que perdeu muito, Festinho. Eu vou pegar o gancho aí do Clay. Que é inadmissível um guri de uma criança de 13 anos valer 177 milhões. Fora dos padrões, né? Não tem. Até pra nossa realidade, O né? que ele vai almejar da vida? Com 13 anos ele tem uma independência financeira já. Não tem como. Ele vai para a seleção brasileira. O Alex, aquele canhoto, eu sempre falo isso, aquele que jogou no Curitiba, jogou na Turquia, foi seleção brasileira. Ele sempre diz, antigamente nós ganhávamos um pouco no clube, que nós vivíamos muito bem,
mas nós tínhamos que jogar muito bem no nosso clube para ir para a seleção, ser campeão na seleção, para ir ganhar um pouco a mais. Agora os guris vão para a seleção com 20 anos ganhando 900 mil reais por mês. É isso que você destacou agora. O interesse do pessoal talvez mudou, surgiu. O Lucas Moura fez 3 gols na Champions League e classificou o Tottenham para a final. Ele disse que o maior sonho dele era jogar uma Champions League. Cara, um tempo atrás o maior sonho dos jogadores de futebol era jogar na seleção brasileira. Mudou isso por conta do dinheiro. Hoje você vai ter o dinheiro, você vai fazer sua independência financeira jogando na Europa. Então, o nosso futebol, hoje a gente não acompanha os estádios cada vez mais Outra vazios. coisa, Bruno, muito interessante também, para quem acompanha, que nem o que ele estava falando, o que tem, Mauro, de pessoas que maliciam esses atletas e levam para a Europa com 10, 11 anos, entende? Eles não conseguem nem começar um trabalho na base e vão, que nem o Zaparoli disse, ganhando fortunas, enfim. Contratos milionários. Exatamente. Então tem esse, É que esse trabalho. Eu vejo nesse mesmo ponto a questão do Neymar. O Neymar já ganhou muito dinheiro, então tu não vê aquela vontade aqui, né? O Cris diz aquela gana de jogar futebol, coisa. Aí eles estão ganhando milhões, têm condições financeiras de fazer o que quer, um padrão de vida muito alto. Como é que eles vão ter aquela vontade de jogar futebol? Neymar que foi punido hoje porque xingou no Twitter ou no Instagram um árbitro na Europa e porque deu um soco no torcedor. Esse é o nível do Neymar, que aliás deve ser foi convocado para a seleção. Aliás, tem seleção? Vocês sabiam que tem Copa América? Tem. E a seleção que joga nos Estados Unidos e não joga no Brasil também, né? Não, Copa América no Brasil. E aliás, é uma pergunta que eu Brasil. faço: o que o Neymar apresentou até hoje na nossa seleção brasileira? A melhor fase dele foi no Santos, não apresentou nada no Brasil. Para ser capitão, para ser indiscutível. Douglas Costa, um tempo atrás, cuspiu num jogador na Itália, foi punido pelo Tite e foi tirado. E agora o Tite não usa o mesmo critério e não tira ele da Copa América. É 2 pesos, 2 medidas. Mas ele né? é diferenciado, né? O problema é que ele tem um comportamento... O extracampo dele é terrível. Ele é diferenciado, mas eu pergunto para vocês, o que ele apresentou até hoje para nós na seleção brasileira? Não vamos falar de clube que ele atua. Nada. Nos clubes que ele atua, ele apresenta e apresenta muito bem. Nossa seleção ele apresentou somente fiasco, que foi o que ele fez na última Copa. Aquelas pirulinhas que ele fazia lá quando batiam nele. Bom, ele sabe que ele é um jogador diferenciado e que quem vai marcar ele vai bater nele. É óbvio que vai parar ele de outra forma. Não vai poder parar ele da forma que teria que ser. Só jogando, na bola, né? Justamente. Agora, fazer toda aquela firula que ele faz, que ele tem. Na verdade, eu acho que o Neymar teve um momento em que ele acredito que o torcedor brasileiro e o mundo do futebol enxergava ele como, quem sabe, até um futuro... Ronaldinho, dá pra se dizer que foi o último. Quem sabe um futuro geração. atleta chegar perto aí do Cristiano Ronaldo e Messi. Só que Ronaldo e Messi já deram 4 voltas nele e ele já ficou Tem pra que trás. comer muita tem, né? pizza do Mas lado. eu vou te fazer uma pergunta agora, Mauro. Se tivesse o Neymar para ser escolhido como o melhor jogador do mundo, para ganhar a bola de ouro, tá? E com a trajetória que ele já teve, dessas agressões que ele causou, e lá tivesse mais 3 jogadores, Zaparoli e o Bruninho, que estariam concorrendo com ele. Seria eu nessa parada. Tá? Você acha que não iria pesar pro mundo todo a atitude dele fora extra-campo? Sem sombra de dúvida. Vai Sim, pesar. mas eu acho que é isso também que colabora para que ele hoje se distancie de grandes jogadores. De jogadores que chegaram lá nessas premiações do top mundial, eu acho que ele já ficou para trás. Eu acho que sim. o comportamento dele O tempo já dele não já tem. passou. Ele é um baita jogador, mas enfim, eu acho que tem que rever algumas coisas, né? Bom, estamos falando de Grêmio e Inter, né? A gente está chegando no final do programa. Bruno, mais alguma coisa? Mas antes tem aqui recado o aí? Guto Vamos dar Sabe alguns mandou abraços, um recado pro Tibolinha para não esquecer de escalar o Cartola, porque o choro tá grande esse ano, viu? Pro Guto, ele tem uma liga no cartão. O próprio Guto sabe que por muitas e muitas vezes eu escalo os jogadores do Grêmio. Eu acho que nesse jogo o clubismo tu tem que deixar de lado. Sim. E tamo pau a pau, né, Guto? Se não me engano, a gente tá meio que ponteando essa liga, então... Pra quem não Um sabe, abraço, Guto. Pra quem não sabe, é um fantasy game, né? Que você escala os jogadores, é um jogo divertido e Muito vai pontuando, interessante. enfim, nas rodadas, é claro. Bruno, vamos mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o Na Torcida, Face Live, primeiro programa, né? A gente vai voltar, né? A gente vai... vamos fazer uma pesquisa, né? Se o pessoal gostou, né? Se realmente gostou ou não gostou, para a gente ver se volta ou não volta na sexta que vem. Mas o papo tá ótimo. Agradecer aqui o Clair, do Safurfa, o Tibola, o nosso Chechinho, Zaparoli.
tá perdoado que chegou atrasado. Separamos até o café pro Zaparoli. O Bruno me disse, o Zaparoli só vem se tiver café. A gente deixou o café pronto. A Ele gente chegou fala às 7h15. A gente fala da marra, a gente fala da marra do Renato Zaparoli. Ele queria café e o pão de queijo também, né? Ele me falou. Ele E frutas ainda. Mauro, Você vê que, Mauro, me permita que eu falei que ia contar uma do Zaparoli. isso que eu ia falar agora. Zaparoli, eu cheguei pra ele assim, na melhor fase dele da prata, eu cheguei pra ele e disse assim, Zapa, vamos bater um papinho aí. Ele me olhou pra mim com esse jeitinho dele assim e disse, quanto é que vai ser o cachê? Agora tá explicado. Zaparoli pediu café e pão de queijo. Eu acho que. Não sei se tem. Eu acho que sobrou uma banana aí do lanche da tarde. E aí. ainda tá meio amassado. E tem um né? café, mas o café tá bom ainda. Uma pizza. Pelo teu atraso, você teria que pagar a pizza. O que vocês acham? Vamos fazer uma Bruno, votação? obrigado pela Valeu. participação. Zaparoli, sucesso aí nessa Liga pré-temporada, né? A Liga. Pode vir hoje, não conseguiu vir. Tibola, obrigado. Mauro, se tu me permitiu, gostaria de mandar um abraço pro Douglas, até voltando só um pouquinho rapidinho no assunto do goleiro Linha, ele me questionou aqui, Mauro. Douglas Curto, nosso secretário da Saúde, diz ele, eu já te dei um título jogando de goleiro Linha, é verdade. Então, Douglas, um grande abraço. Queimou Realmente, a aquilo... língua, né? Não, aquilo que a gente sempre diz, quando o time é bem treinado, enfim, o Douglas realmente, para quem acompanhou essa equipe nossa há tempos atrás, o Douglas realmente foi um goleiro linha fantástico. Então, grande abraço, secretário, tudo de bom para ti. E um abraço para o Paulo, que está trabalhando lá no nosso ginásio, né? O Paulo Gaio, que está tendo rodada agora do Municipal e mandou um abraço para todos nós. O nosso amigo Tili. Clair, obrigado, sucesso para ti com o Safurfa. Quando é que é o próximo jogo? Nós estamos viajando agora domingo a Panambi, às 18 horas, jogar com o Panambi lá. Tá bem o Safurfa, né? Olha, estamos treinando para isso, né? Líder, né? Líder da chave. A gente começa a jogar lá com o Panambi ganhando, é um adversário direto na classificação. E no outro final de semana a gente vai ter um jogo em casa com o Santa Rosa. Aí o Santa Rosa já perdeu 2 partidas, vai ser um jogo chave. Nós ganhamos. É no sábado esse jogo? É no dia 17, sábado. Então, são 2 jogos fundamentais para nós, esse negócio de domingo e sábado, que praticamente nos manteria já classificado para outra fase do Gauchão. Beleza. Quem quiser ajudar então aí o Safurfa, o fone, o WhatsApp aqui do Clair é 99954-1862, é isso aí, né? Isso, correto. O pessoal também aproveita esse período aí antes da Liga para também se inscrever como sócio torcedor da MF. Procura a diretoria, Moura, Mauri, Ali, toda a turma aí, ou pode falar conosco aqui, a gente auxilia. Encaminha. E quem quiser ajudar nós, Bruno? Quem quiser Deposita ajudar na conta. nós, Eu vou dar minha conta. Passa a conta bancária. Pode simplesmente fazer o quê? Escutar as edições do Na Torcida durante a semana. Segunda, tem que vender o programa, né? Segunda, sexta-feira, a gente tem às 13h30, debate, eu e a Rosana também, a gente traz muitas Mas informações parabéns pelo bacanas. trabalho de vocês, e o Mauro, e Bruno, e Xexinho, a gente que também está envolvido, né, como Pelo que nós, a eu estou prefeitura. notando aqui no coisa, o pessoal vai querer de volta, porque cara, todo mundo pois está... Parabéns, Mauro, e Obrigado. Bruno, e Querendo de Xexinho, novo. pelo programa. Enfim, a gente fica muito contente de vocês poderem fazer isso aí pro esporte marauense, né? Muito bacana. Isso aí. Sucesso para vocês. Então vamos aproveitar, fazer mais um desafio, o pessoal que está assistindo. E quem assistiu o programa pode comentar ali. Se gostou, a gente vai voltar com o programa. Se não gostou, a gente não vai voltar, né, Xexinho? Acho que é justo, né? Eu acho que sim. Vamos fazer uma votação, né? Eu acho que sim, né? Eles podem até não ter gostado das pessoas que estavam aqui, mas do programa gostaram. E aí vamos fazer o seguinte, não vai dar para fazer o sorteio agora, a gente já estourou o tempo aqui. A gente faz o sorteio depois e publica aqui mesmo na live. Exato, né? na Fica legenda fácil, então na da legenda. foto. Isso Pode aí. ser. Pra fechar, tem só mais Diga 2 lá. jogos da região Claro. aqui. O 15 de novembro joga contra o Três Ah, Coroas sim. Futsal pela Liga 3 neste Deixa eu mandar um abraço sábado. ao Dani, que eu vi que tava Javali, acompanhando aqui. grande Deve ter mais Javali. gente aí que estava assistindo, né? O Dani, da diretoria lá. O 15 joga amanhã. Amanhã contra a equipe do Três Coroas, segundo Fora, jogo né? fora de casa, depois retorna a Vila Maria no dia 18 para jogar contra a Cesa contra o Atlético Candelariense. E já o Cerca faz seu jogo em casa contra a equipe da OMF de Carazinho, também no sábado, mesmo horário, às 20 horas. E amanhã, a Copa dos Pampas tem semifinal, né? Tem semifinais já começando. Que não nos o primeiro interessa, jogo. né? Não interessa, nem vamos falar. Não interessa, deixa assim. Pessoal, obrigado. Valeu. Salve de palmas aí pra vocês. Um abraço a todos.